Programa Câmara na TV. Nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, a Câmara Municipal de Matão realizou a segunda sessão ordinária de 2025. Durante a sessão, os vereadores apresentaram 46 indicações e 27 requerimentos, entre pedidos de emendas parlamentares, votos de congratulações, votos de pesar e urgência especial. Através do requerimento número 1 de 2025, o presidente Paulo Bernardi solicitou urgência na inclusão da duplicação do túnel ferroviário entre o município de Matão e o distrito de Silvânia no plano de obras do estado de São Paulo. É um assunto recorrente na casa e acho que nós somos o esforço de todos, porque é um problema, não é individualizado, não é um problema de um determinado vereador, é um problema da cidade toda. Assim como a Carl Fischer, o túnel de Silvânia afeta cada um de nós de uma maneira específica e afeta o município de Matão de uma maneira geral. Então, eu requeri que o Estado de São Paulo inclua no plano de obras a duplicação do túnel de Silvânia. E como o vereador Rio e outros vereadores que fizeram manifestações equivalentes, eu fiz um abaixo-assinado, que tem 700 e poucas assinaturas, a maneira de sensibilizar o governo também, que não é uma preocupação de um ou dois vereadores, mas sim de uma parte considerável da comunidade. Já na ordem do dia, foram aprovados os seguintes projetos. Projeto de resolução número 2 de 2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a instituição do Arquivo Público da Câmara Municipal de Matão, com o objetivo de organizar, preservar e garantir o acesso aos documentos e à história do Legislativo Municipal. Além disso, a iniciativa busca promover a transparência e o acesso à informação, além de contribuir para a memória histórica do município. Nós, o vereador Ademir de Souza e eu, estivemos no arquivo da Câmara Municipal de Matão. E nós tivemos a felicidade de localizar lá, vereador Gago, todos os livros históricos da Câmara Municipal de Matão. Desde as primeiras sessões do Legislativo de Matão, os livros, graças a Deus, estão intactos. E nós, então, resolvemos digitalizar todo esse arquivo e colocá-lo em mídia digital à disposição da população e criar, então, um arquivo público da Câmara Municipal. Disponibilizar isso à população é absolutamente impossível e seria um ato contrário às boas normas, porque a pessoa vai folhear aquele livro, é uma folha muito fininha, escrito... Nós achamos uma ata lá de 1907, assinada pelo Carbar Schutter, pelo coronel Leão Pio de Freitas, pelo capitão Otônio Correia, por todas essas pessoas que são nomes de rua e que muitas pessoas não sabem nem quem foram, e que passaram pela história, e a gente não precisa ficar, nós não podemos olhar muito para trás, nós temos que registrar aqueles que nos antecederam, que fazem parte da história de Matão. Então é importante que a gente faça a conservação desse arquivo. Na ideia nossa, nós providenciamos a digitalização de todo o arquivo, vamos disponibilizar futuramente nas redes sociais da Câmara e no site da Câmara todo esse arquivo para a população de Matão poder consultar. E por isso, então, é que nós criamos o Arquivo Público da Câmara Municipal de Matão. Projeto de resolução número 4 de 2025, de autoria da mesa diretora, que institui no âmbito da Câmara Municipal de Matão o projeto Parlamento Sênior, voltado à inclusão e participação de pessoas a partir de 40 anos. Seu objetivo é promover a discussão de políticas públicas para essa faixa etária, estimular a cidadania ativa, valorizar a experiência da população sênior e oferecer capacitação sobre o funcionamento do Poder Legislativo. O Parlamento Sênior, na verdade, é uma cópia e cola do projeto que deu muito certo nessa casa, que é o Parlamento Jovem. Só que dessa maneira nós vamos tentar trazer as pessoas de mais de 40 anos para tentar discutir as questões relativas à pessoa de meia idade para cima. Tá? Deveria ser mais de 60, mas nós resolvemos prestigiar os de mais de 40, que são pessoas que podem vir para a Câmara e contribuir da mesma forma como a juventude contribuiu. Evitando, evidentemente, qualquer tipo de conotação político-partidária, o Parlamento Sênior vai funcionar nos moldes do Parlamento Jovem. Por isso que nós pedimos a aprovação dessa resolução. Projeto de lei número 7 de 2025, de autoria do vereador Haroldo Gago, que declara de utilidade pública a Associação Matonense de Desenvolvimento Habitacional, entidade sem fins lucrativos que visa promover o desenvolvimento habitacional em Matão,
com foco em melhorar as condições de moradia para famílias em situação de vulnerabilidade. De acordo com a justificativa do projeto, a declaração de utilidade pública da associação é crucial para expandir suas atividades, permitindo isenção de impostos e firmamento de convênios com o poder público. Vale lembrar que as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Matão acontecem às segundas-feiras, a partir das 19 horas, na Sala das Sessões Vereador Aldo Gorgatti. A população pode acompanhar as sessões presencialmente online por meio do site www.camaramatão.sp.gov.br e pelo Facebook www.facebook.com/cmmatão. Uma das principais atribuições do vereador é legislar para seu município. Legislar consiste em apresentar uma ideia à discussão, melhorá-la com a ajuda dos interessados e transformar essa proposta em lei. Na condição de lei municipal, ela vira obrigação, compromisso que deve ser cumprido pela administração e pelo povo do município. Pela lógica de federação, os deputados federais e senadores fazem leis nacionais para todo o país, os deputados estaduais para o estado e o vereador faz leis para o município. Uma das leis mais importantes do município é a Lei Orgânica. Ela segue princípios da Constituição Federal e estabelece como a Câmara de Vereadores se relaciona com a Prefeitura e com os cidadãos. Por exemplo, quem pode apresentar projetos de lei, a quem e quando prestar contas e como a Prefeitura se organiza. Na Câmara de Vereadores, em seu processo legislativo, os vereadores podem apresentar propostas de alteração da lei orgânica, podem ainda apresentar projetos de lei sobre outros assuntos e, em alguns casos, projetos de resolução e de decreto legislativo. Mesmo com nomes diferentes, todas essas normas possuem um conteúdo comum, alteram direitos e deveres dos políticos, da administração e do cidadão. Ponto muito importante dos direitos legislativos do vereador é a definição do plano diretor. O plano diretor é uma regra de ocupação do território do município, que determina quais atividades podem ser exercidas em cada região, quais são as áreas comerciais, residenciais e industriais. Por consequência, um plano diretor projeta as necessidades de infraestrutura da cidade, como as expansões das redes de água e esgoto, asfalto, energia elétrica, construção de creches, escolas, hospitais e postos de saúde. Lembramos que o município não é subordinado ao Estado ou à União, mas também não pode determinar regras sobre todos os assuntos públicos. É preciso obedecer à Constituição Federal e, segundo ela, a principal atribuição dos municípios é cuidar de assuntos de interesse local. Assim, o vereador pode legislar no âmbito do seu município sobre o ordenamento territorial, transporte urbano e coleta de lixo. Também faz parte das atribuições do vereador decidir sobre impostos municipais, criação de cargos e aumento de remuneração na administração municipal, estrutura administrativa da prefeitura, questões orçamentárias, criação e organização de distritos, entre outros temas. Mas o município não pode decidir sobre definição de crimes, sobre policiamento, sobre direitos políticos e outros temas, pois estes são de competência da União ou dos estados. Ainda sobre os direitos de legislar, devemos lembrar que a Constituição Federal reconhece a iniciativa popular para leis nacionais, isto é, a possibilidade de um grupo de eleitores apresentarem projetos de lei ao Congresso Nacional. Assim, os municípios também devem reconhecer a iniciativa popular. A forma como essa iniciativa pode ser exercida está especificada na lei orgânica de cada município, e a sociedade deve se organizar para conhecê-la e atuar na apresentação de projetos. Legislar é então a criação de direitos e obrigações, algo fundamental para organizar sua cidade. Assim, vamos pensar como estão as leis no seu município. Quais delas poderiam ser melhoradas? Que leis você gostaria que os vereadores da sua cidade criassem? Eu acho que
leis de incentivo à cultura e à educação. Tipo, leis que valorizem mais a vida, porque também eu sou contra o aborto. Acho que os vereadores, as autoridades governamentais deveriam mudar, assim, a educação. Cuidar da saúde e asfalto, mais escola. Ônibus, né? Porque a gente anda 3 quilômetros de manhã para pegar um ônibus todo dia. Podia ter uma lei, né, para consertar isso, né? Que leis você gostaria que os vereadores da sua cidade criassem? Uma lei que pudesse punir as pessoas que destroem a própria cidade, né? Uma lei que obrigasse o prefeito a manter a saúde para o povo. Criasse uma lei para segurança e saneamento básico e estudo, que isso é muito importante para nós. Para comentar as sugestões apresentadas, devemos lembrar que o Brasil é uma república federativa com 3 níveis. Para manter a unidade nacional, há áreas definidas pela Constituição Federal, nas quais as leis gerais só podem ser estabelecidas pela União. Nesses casos, os estados e os municípios podem legislar para complementar aspectos específicos de aplicação local. Por exemplo, o governo federal aprova a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Os estados e os municípios podem aprovar leis que a complementem para suas redes de ensino, como a Lei de Organização do Sistema de Ensino e do Plano Municipal de Educação. Uma lei municipal de incentivo à cultura com recursos municipais pode existir. Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo são cidades que há 20 anos ou mais contam com leis de estímulo a atividades culturais. A sugestão relativa à valorização da vida e à penalização ou não do aborto se insere em campos sobre os quais compete exclusivamente à União legislar. São as áreas do direito civil e penal. Mas isso não impede que outras importantes iniciativas legislativas municipais sejam adotadas para promover a valorização da vida, especialmente por meio da oferta de serviços de saúde pública com qualidade. Se o Sistema Único de Saúde se estrutura de acordo com normas federais, a Constituição e suas leis regulamentadoras, o município pode e deve estabelecer normas específicas de funcionamento e atendimento à população, rotinas de trabalho dos servidores municipais da saúde, carreiras para esses servidores e uma série de outras disposições que assegurem a qualidade dos serviços. A Lei do SUS dá aos municípios a atribuição de normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação. Os conselhos municipais de saúde devem ser instituídos por lei. Como muitas outras, a cidade de Salvador, na Bahia, dispõe em lei de um Código Municipal de Saúde. A penalização de atos de vandalismo e destruição do patrimônio é também matéria de competência legislativa da União. São os campos da segurança pública e do direito penal. Mas os municípios podem definir medidas adicionais de segurança pública. Muitos instituíram, por meio de lei, as guardas municipais, que se destinam a proteger os bens, serviços e instalações dos municípios, como em Fortaleza, no Ceará, Paranaguá, no Paraná, e Goiânia, em Goiás. No campo do saneamento básico, a lei federal, mas o município deve anotar iniciativas legais, como a aprovação de uma política municipal de saneamento e do Plano Municipal de Saneamento. São exemplos das cidades de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, São José dos Campos, em São Paulo, e Três Barras, em Santa Catarina. Problemas relativos à infraestrutura e às vias urbanas se relacionam com o plano diretor, que deve ser objeto de lei municipal. O asfaltamento e as condições de conservação das vias têm sido objeto de legislação municipal específica, estabelecendo obrigações e critérios de qualidade. Campinas e São Paulo e Dourados do Mato Grosso do Sul têm leis sobre esse assunto. A concessão do serviço de transporte público coletivo municipal é atribuição específica do município e deve ser regulada por lei. Essa norma deve abranger as questões práticas do processo de concessão e os critérios de qualidade da prestação de serviço para garantir os direitos dos cidadãos a um transporte digno e eficiente. Enfim, há um vasto campo de ação legislativa para as câmaras municipais. Como se pode perceber, as sugestões que ouvimos são, em sua quase totalidade, muito pertinentes.
Isto evidencia que a cidadania brasileira cada vez mais compreende o verdadeiro papel do Poder Legislativo Municipal. Programa Câmara na TV.